Hoje nós vamos bater um tema de interesse bíblico geral, eu posso dizer. Eu creio que é algo que todas as pessoas têm interesse de conhecer e saber mais a respeito. Ele é diferente, o galardão, a recompensa. Afinal, o que é galardão, o que é recompensa? Pode se confundir, muitas pessoas confundem, por exemplo, com a salvação, achando que salvação e galardão são a mesma coisa. E o que é galardão para você? É para a vida eterna? É aqui na terra? É agora? É depois? Pois é, muitas perguntas, né? Então nós vamos ao informativo e voltamos com o debate já já. Galardão significa recompensa por serviços relevantes que foram prestados. A palavra galardão, de uma maneira geral, significa recompensa. Mas é interessante notar que a Bíblia menciona galardões que recebemos ainda em vida pela obediência e vontade de Deus. Porém, aos caçadores de recompensas de Deus, nem sempre estão relacionadas a coisas materiais. É bom deixar claro que esse galardão não tem nada a ver com a salvação, até porque a salvação não é por obras, mas pela graça e mediante da fé. Por isso, o melhor é não se preocupar com o galardão, mas em fazer a vontade de Deus, que é sempre a maior recompensa ao cristão. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto é um texto favorito meu e eu ainda estou por descobrir, acho que todos nós estamos ainda por descobrir o que ele realmente significa e reserva para nós. Mas eu creio que a surpresa, provavelmente para a maioria ou para todos, será que é algo além do que a gente possa imaginar. Ora, se o texto diz isso, conosco hoje para debater, eu tenho o prazer de receber, não a primeira vez no Cabeça para Cima, mas eu tenho a oportunidade de receber pela primeira vez Nilson Carneiro, que é seminarista e professor de História e Ensino Religioso. Nilson, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui de volta com a gente. Graças a Deus, eu que agradeço o privilégio de estar aqui novamente. Na companhia do pastor Edinaldo, tive o prazer de conhecê-lo, né? No último programa sobre Natal. Sentindo falta estar aqui do pastor Francisco Nery, grande amigo nosso. Verdade. Que infelizmente não pôde estar conosco. Tá certo. É bom ter sempre de volta. Ele, inclusive, está aqui, gente, né? Só esbanjando, me fazendo inveja, porque eu estive longe essa semana, voltando com os gostinhos de graviola, açaí... Mangaba. Caranguejo, as coisas boas do Pará. Edinaldo Carvalho, que é palestrante de escatologia, conferencista e também pastor na Assembleia de Deus de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Esteve lá ministrando em uma das nossas igrejas em Belém, dando um seminário de escatologia, né, pastor? E o pessoal lotou e ficou firme e forte. Durante a semana toda foi muito bom, eu soube. Bem-vindo, muito bom ter aqui. Muito obrigado, querida pastora Rebeca, a paz do Senhor para os nossos telespectadores. Olha, pastora, foi uma bênção. Pisei na terra do avivamento. Amém. Atravessei o viaduto Daniel Berger. Então, o Gunnar Wingren, provavelmente. Você passou, perto do outro. Eu passei no Daniel Berger. Pronto. E por baixo do Gunnar Wingren quando foi para o aeroporto, que não tem como chegar no aeroporto sem passar por baixo dele. Então, fiquei muito entusiasmado com aquela terra, não apenas com aquilo que Deus adotou do ponto de vista natural, as riquezas naturais. Eu fui lá no ver o peso, e fiquei encantado com tudo aquilo, porque a minha origem é nordestina, né? Papai e mamãe, um era pernambucano, outro paraibano. Então, aquela região norte e nordeste me afeiçoa muito, porque as minhas raízes estão lá. E eu pude não ver apenas as belezas naturais, realmente fiquei encantado, mas me encantei com o povo. Eu estive na igreja do pastor Emanuel Pereira. Na Carmelândia. Lá na Carmelândia, né? O Templo Carmelândia, pastora Lígia, o casal, pastor Emanuel, já vou dizer, viu? Já tem 85 anos. Olha que homem. Mas ele e a irmã Lígia são firmes e fortes. Comprometidos, a irmã Lígia também. É verdade. E eu quero parabenizar, agradecer a Deus por aqueles jovens, os adolescentes, todo o povo que esteve ali, muitos convidados, né? E ministramos um seminário de escatologia por 5 dias. Deus falou muito ao meu coração e creio também ao coração daqueles amados irmãos. Quem estiver aí pelo Brasil afora, os contatos dos nossos convidados justamente para esse fim estão na tela e quem não conseguir pegar pode entrar no nosso site da Boas Novas, na página do Cabeça para Cima, que vocês vão encontrar também lá os contatos deles. Voltando ao nosso tema galardão,
O que é galardão? O Mário deu uma prévia aí no informativo, mas a gente sabe que, biblicamente, inclusive há várias palavras, de alguma forma, afins, relacionadas. Recompensa, prêmio, soberana vocação, alguns, não é bem exatamente, mas muitas vêm pelo galardão, pela soberana vocação. Enfim, há vários outros termos que se usa também para representar ou explicar, de alguma forma, nos levar a entender. Mas, biblicamente, como é que os senhores veem galardão? Galardão, como foi colocado logo no início, é a recompensa, o salário, por algo prestado. E é interessante que esse é um tema que eu considero paradoxal, porque, ao mesmo tempo, por ser simples, nós podemos resumir galardão como prêmio, ele é complexo porque, se não ficar muito claro o que é o galardão, a pessoa pode ferir uma doutrina soteriológica, né, que é o estudo da salvação dentro da nossa fé cristã evangélica. Foi o que eu mencionei no início, e confundem salvação com galardão. Porque a salvação dentro da nossa doutrina evangélica é pela graça de Deus. Ela não é um prêmio, não então, é um prêmio. Uma recompensa por algo que você fez. Certamente, não há nada que o ser humano possa fazer que consiga apresentar a Deus como uma troca da salvação. Por que o ser humano luta, embora que isso seja alguma premissa, eu digo que relativamente divulgada, mas a gente percebe ainda hoje tantas pessoas em como elas lidam, em como elas veem religião e veem Deus, nessa luta, de alguma forma, para ser bom o suficiente para Deus, de tentar consertar as coisas antes de se aproximar de Deus, ou, de alguma forma, merecê-lo, né? Ter esse galardão. Se eu for bonzinho, Deus vai me galardoar com a salvação. Você percebe isso muito implícito na nossa cultura religiosa no Brasil? Certamente. Eu costumo colocar que religião, existem apenas duas religiões. Aquela daqueles que acreditam na sua própria capacidade de se chegar a Deus e aquela que é bíblica, do Deus que se achega ao homem. Então você tem, na verdade, diversas expressões da religião como uma tentativa do homem alcançar a Deus e aquela bíblica, de um Deus que vem ao encontro do homem. Então é muito comum do ser humano querer trocar, querer conquistar. E a salvação é algo da graça de Deus. E é muito interessante que a fé cristã, né, que foi ensinada, não vou dizer a partir do século XVI, mas resgatada a partir do século XVI com Martinho Lutero, Zwinglio e outros reformadores como João Calvino, é aquela expressão bíblica, que pela graça nós somos salvos. E não vem de nós, é dom de Deus. Então, e na verdade, eles colocaram isso baseados num texto que diz isso com todas as letras. Literalmente o texto diz isso, mas a gente se perdeu, mesmo com tudo isso escrito, se desviou desse caminho. Certamente. Na Idade Média, a igreja cristã romana, ela começou a colocar diversos itens, diversos critérios para o ser humano se achegar a Deus. Então, não apenas a fé... As indulgências, ela podia, se alguém tinha dúvida, será que ele foi para o céu? Não, ele não era bom, não. Então, agora vamos pagar, porque daí Deus... Quer dizer, é uma forma que você... Como se você comprasse Deus. A doutrina do purgatório. E Lutero, ele vai resgatar exatamente isso. A salvação é pela graça, chamado sola gratia, né? É somente a graça. Não há nada que eu faça que eu vou conseguir impressionar a Deus. O ser humano, ele já nasce pecador, como por nascimento ele é filho da ira, mas pela graça de Deus nós somos amados, nós somos alcançados. E a recompensa não tem a ver com aquilo que eu faço para conquistar a salvação, mas aquilo que eu faço como resultado da salvação na minha vida. Então, eu não faço para conseguir alguma coisa. Eu já consegui a salvação, que é um dom de Deus, e agora, por gratidão, eu expresso através das boas obras. Talvez eu venha a surpreender com aquilo que eu entendo por galardão. Não apenas aqui minha querida pastora Rebeca, mas como meu colega, debatedor, como a você. E, de certa forma, isto que a pastora Rebeca colocou, de que nós estamos confundindo galardão com salvação, galardão como recompensa material para este mundo. A verdade é que a Bíblia diz que Jesus, quando vier, é Ele que vai nos transferir o galardão que para os santos estão reservados. Isso nos leva a entender que para ser galardoado precisa estar salvo. É a condição sine qua non.
Portanto, aí já, na verdade... Então, um não é o outro, um é premissa para o outro, mas são coisas completamente distintas. Exatamente. Quem não for salvo, esqueça galardão. Olha aí. Quem não for salvo, esqueça galardão. E tem outro detalhe, muitos salvos não terão galardões. Mas é bíblico isso? Está lá em 1 Coríntios. Capítulo 3, né? Capítulo 3. Diz que nós temos fundamentos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós temos que o nosso fundamento é Cristo. O que é fundamento aí? Os conceitos do reino. Jesus não veio falar do céu. Jesus não veio falar do poder de Israel, que vai sublevar-se aos poderes das nações no final dos tempos. Jesus veio falar dos conceitos do reino. Por isso que ele veio e pregou o evangelho do reino. Por isso que o tempo das nações está se findando. Por isso que ele orou, venha a nós o vosso reino, que ainda não veio. O reino, naturalmente, o governo, a criação está nas mãos dele, porque ele é o Logos de Deus. Nada do que foi feito se faria sem ele. Mas o reino na terra, por isso que a oração de Jesus em Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás no céu, seja feita a voz, seja santificado é o teu nome. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O nome não é santificado na terra. O nome de Deus é santificado nessa terra? Não, ele é muito blasfemado. É blasfemado. Venha a nós o vosso reino. O reino de Jesus Cristo está estabelecido na terra? Claro que não. Nós estamos vivendo os 6 mil anos... Nós estamos, pelo menos, orando que ele se estabeleça no nosso coração, na nossa vida. Mas... No nosso coração ele reina, no trono espiritual das nossas vidas. E a vontade? Aí vem o nome, o reino e a vontade. E seja feita a tua vontade, que é feita no céu de Deus, não é no céu atmosférico, não é no céu cósmico, é no céu de Deus e na terra. A vontade de Deus não é feita na terra. Isto é uma oração escatológica, é do porvir. Agora, quando isto acontecer, os salvos... Ela até aponta para esse aspecto galardatório, se é que eu posso usar essa expressão. É isso mesmo. Porque ela aponta para algo que a gente caminha em direção a gente almeja, a gente sonha e é real. Só que, né, estamos na caminhada e o galardão, obviamente, é algo que você vai fazendo e você receberá o galardão. O texto básico, pastora Rebeca, para que isso venha à nossa mente e nós entendamos as nuances desta fato, está aqui. Rapidamente, eu vou ler 10, 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Como edificar? Como? No reino de Deus. Você, como crente, o que você está fazendo no reino de Deus? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Tem gente nas igrejas não está adorando a Jesus Cristo, não, mas o fundamento é Jesus. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, então ele estabelece os critérios. Vem o fogo, queima tudo. Dos fundamentos, ouro, pedras preciosas e prata. Feno, palha e madeira. Agora, olhe só isso. Manifesta se tornará a obra de cada um. Nada vai ficar escondido. O galardão... O motivo que foi feito, não é? O galardão é prescrutador. O galardão é investigador. O galardão é desvendador. Uau. O dia, que dia? Aquele dia o revelará. Hoje está tudo aí escamoteado, escondido, ou para muitos está sendo maquiado, até porque você tem a impressão que, poxa vida, né? Você fica até impressionado. Exatamente. Agora, olha só isso. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, o fogo de Deus, primeiro, vai revelar. A justiça de Deus, você não passa. O fogo, vai num quarto escuro, acende uma fogueira, tudo fica claro. O fogo de Deus naquele dia vai saber a meu respeito
tudo aquilo que eu tentei esconder na minha vida. E depois ele diz que vai lamber. O fogo vai lamber as tuas obras. Lamber, me permita o colóquio, é porque vai provar. Quando eu era criança, que a gente soltava balão, hoje não pode soltar balão, e não deve mesmo, mas a gente falou assim, e o balão lambeu, o fogo lambeu. Você pega um pedaço de papel, risca um fósforo, o fogo lambe. Come tudo. Come tudo. Queima. O fogo de Deus vai Consome. provar as tuas obras. Ele vai passar o seu gosto. Fazer o seguinte, a gente já tem que ir ao intervalo e a gente vai voltar justamente falando sobre essa questão de obras. Eu quero colocar mais um elemento aqui nessa história, que às vezes eu vejo que confunde também. Eu espero que tenha ficado claro e de repente a gente pode até dar mais uma recapitulada na volta a respeito dessa distinção da salvação. Não há obra, não há nada que nós possamos fazer, boas obras, boas ações, caridades, que façam com que nós sejamos dignos da salvação. A salvação é pela graça de Deus. Graça significa favor não merecido. Já o galardão é por merecimento, é por algo feito. Então, a salvação é outro departamento. Como é que você consegue? Mas, Rebeca, se não é por coisa, não é eu sendo bonzinho, não é eu fazendo alguma coisa, como é que é? É confessando Jesus Cristo como seu Salvador, pedindo perdão pelos seus pecados. E Ele, então, te justifica, Ele te perdoa e você é salvo pela graça. Agora, como ele falou, como resultado do reinado no seu coração, que ele quer estabelecer em toda a terra, na sua vida, começa a haver aí um andar diferente, um caminhar, pelo menos deveria acontecer, não é verdade? E ali nós vamos desenvolvendo com fé, com temor e tremor, a nossa caminhada na presença de Deus. E vamos fazer, inevitavelmente, vai haver um serviço fantástico. Mas eu já estou falando demais. A gente vai ao intervalo e a gente volta já já. Cabeça pra cima. Estamos hoje debatendo o galardão e eu quero agradecer aos nossos semeadores. Isso mesmo, você que ajuda mensalmente ou quando pode a Boas Novas, de modo que nós possamos estar aqui 24 horas levando a palavra de Deus, trazendo entretenimento, que é algo que a gente busca muito fazer para as crianças, com música, com bons programas, debates como esse, cultos, filmes, enfim. Nós estamos aí trabalhando e precisamos de você. Bem-vindo à família Boas Novas. O contato está aí na sua tela, você pode ligar agora para o nosso call center e se informar como se tornar um semeador, quem sabe até específico do programa Cabeça para Cima. Hoje a gente está debatendo o galardão. Eu falando demais já no bloco anterior, estava tentando preparar o caminho para esse bloco no sentido de entendermos muito bem a questão da salvação. Galardão e salvação são coisas distintas. Então, não há nenhuma obra ou boa obra que eu possa fazer que me faça mais merecedor da atenção, de ter resposta das minhas orações, de ter o favor de Deus. Não. Isso eu tenho através da fé. E a Bíblia explica por quê. Para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu sou bom. Não, ninguém é bom o suficiente. Então, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Agora, o galardão, ele vai ser provado como pelo fogo, como o pastor Edinaldo estava aqui colocando, mas eu queria introduzir mais um elemento que vai caminhar lado a lado agora com esse aspecto do que a gente faz aqui e como reflete no por vir. A questão da semeadura. A Bíblia trata de ponta a ponta com os nossos atos e ações e tudo que fazemos, as nossas intenções, palavras, tudo como sendo sementes que nós lançamos à terra, ao vento, seja como for. E, obviamente, que nós teremos uma colheita, que poderá ser nessa vida ou poderá ser na próxima, na do porvir, que é na presença de Deus. Eu até acho que, em termos da semeadura, a maioria dessas colheitas são aqui. O galardão tem essa característica? Ele tem essa coisa do aqui ou ele só é para depois? Eu queria retomar esse texto que o pastor Edinaldo colocou, que foi o texto que eu vim refletindo. Realmente, eu também considero um texto muito importante para a compreensão. E no verso 15, ele vai falar sobre o dano. Porque o apóstolo Paulo ele coloca ali o fundamento é Cristo, ninguém pode pôr outro. Depois ele vai começar a dizer que o edifício vai sendo construído e há duas categorias ali de materiais que nós podemos considerar nobres, que foi o ouro, a prata e metais preciosos, pedras preciosas, e aqueles materiais que são perecíveis, fáceis de serem encontrados, que é a madeira, o feno e a palha. Então, dentro desse contexto, é interessante que se esta obra, aquilo que o crente constrói, edifica, for essa segunda categoria,
o texto diz que vai queimar, não vai ficar nada. Vai consumir. E o texto diz que ele vai sofrer dano. Ele vai ser salvo, mas ele sofre dano. Agora, eu entendo, dentro desse contexto aqui, que diante do Senhor, aquelas obras que foram praticadas, neste caso aqui do apóstolo Paulo, ele está falando exatamente sobre o ensino da igreja de Corinto. Porque se você vai no verso, por exemplo, 18, ele vai falar sobre a sabedoria humana, que a igreja de Corinto estava pregando, usando como base a sabedoria humana, não a sabedoria divina. Mas eu creio que isso também tem a ver com a questão da motivação do coração. Aquilo que nós fazemos, se nós fazemos para a glória de Deus ou se fazemos por algum tipo de vaidade. Se aquilo que nós ensinamos corresponde exatamente com aquilo que Jesus ensinou ou se há erro naquilo que nós O que determina, apresentamos. então, a nobreza do material com o qual eu estou edificando é a minha motivação. E também a autenticidade daquilo que está sendo feito. Está sendo feito. Sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para o material nobre, a gente pensa, poxa, não é para mim, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, eu não tenho... Mas não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com bens que você tenha. Tem a ver justamente com a sua motivação. Tanto que, por exemplo, Jesus, quando olhou as pessoas dando oferta, muitos colocaram muito dinheiro naquele gasofilácio, que é o nome do local naquele tempo. Hoje essa expressão é bem arcaica, a gente não usa tanto. Hoje a gente usa a caixinha mesmo, a saca, o cesto de coleta de ofertas, seja qual for o nome. Pessoas colocaram quantias enormes de direito. E foi uma viúva e colocou 2 moedinhas. E ele falou que ela deu mais do que todos, porque ela não deu da abundância, ela deu o que ela tinha. Quer dizer, ele estava olhando a intenção, ele estava olhando o coração. Por que é tão importante? Porque hoje a gente vê que a questão monetária, ela é muito valorizada e muito visada. Tanto que muitas pessoas querem como recompensa, a gente estava conversando isso antes do programa começar, não, o cara é crente mesmo, ele é bem-sucedido, ele é abençoado, se ele é bem-sucedido. Então, o galardão que as pessoas querem é para agora e, preferivelmente, monetário, carros, casas, apartamentos, né, sucesso, enfim, esse tipo de coisa. Quando a gente sabe que galardão provavelmente é no porvir, se for nessa terra, não é só financeiro, tem outras recompensas, né, outras bênçãos muito maiores, que eu considero maiores, ter a felicidade, ter a paz, ter a saúde, ter a família equilibrada. Não tem dinheiro que compre isso. Certo? Como é que é, então, essa situação hoje, dessa monetarização de tudo, da fé, que tudo é quantificado por esse valor, quando, na verdade, você acabou de colocar que o padrão, digamos assim, o valor é outro. Perfeito, o valor é outro. Bom, eu vou começar pela primeira pergunta que a irmã fez, sobre a questão da semeadura. Então, voltando um pouquinho, hoje não, sempre, o homem nasceu para semear. Depois do pecado, principalmente, porque antes estava tudo semeado, ele apenas escolhia. E a lei da semeadura veio para dizer assim, agora você com o teu suor vai viver. Então, semeia. E o que você semear, você vai colher. A questão da semeadura tem uma dimensão dupla, porque aquilo que você fizer aqui, do ponto de vista da tua vida secular, do ponto de vista do teu esforço, do ponto de vista de você buscar se posicionar na sociedade como um homem próspero, por exemplo, porque muitos estão querendo prosperidade de Deus, fazendo barganha com ele. Vai trabalhar, meu irmão. Quer prosperidade? Acorda cedo, trabalha, faz curso, abre uma empresa, bota uma barraca de feira, entendeu? Faz alguma coisa. O sol nasce para todos. Porque senão, somente crentes eram prósperos, e não é. Eu conheço muitos ímpios, incrédulos, muito ricos, que não querem nada com Deus e são prósperos. E são trabalhadores. A prosperidade natural de Deus é que o sol nasça para todo. O sol nasceu, tem fotossíntese. E aí a colheita é para todos, independente de ser crente ou não. O crente hoje, por falso ensino, por falsas profecias, pregadas por falsos profetas, estão entendendo que a lei da semeadura é se você semear na igreja, com dízimos e ofertas. Isso é barganha. Isso não é semeadura. Isso é sua aplicação. Então, a tua semeadura tem que ser na tua vida pessoal, se esforçando para você colher dos frutos do teu esforço pessoal.
Se você fica em casa dormindo. E Deus abençoa. Isso eu creio. A gente tem a bênção dele. Agora, se você trabalha, os frutos virão. Agora, a outra colheita da semeadura são das obras no reino. Logo no primeiro bloco, eu falei que muitos seriam salvos, mas não galardoados como outros. É exatamente a sequência do versículo que o colega trouxe à reflexão, quando diz que muitos serão salvos, mas por intermédio do fogo, e terão dano, prejuízo. Ora, como é isso? Nos remete àquele texto que fala que muitos serão os primeiros, serão os últimos, Exatamente. ou seja, eles vão sofrer o dano porque até no sentido de que se esperava e não. E aqueles que a gente não dava nenhum valor serão os primeiros. Eles receberão galardões, muitos, e outros, os galardões serão, olha, por quê? Porque o fundamento das suas obras na igreja, ou seja, no reino, foram semelhantes a palha, feno e madeira, que o fogo lambeu, não permaneceu. Agora, o ouro, a prata e a pedra preciosa, vê o que o fogo faz com esses minerais. Purifica. Acrescenta. Dá mais excelência. Agora que você vai ser impactado. No texto de Coríntios e outras cartas paulinas, falam de 6 coroas. Coroa da justiça, coroa da vida, coroa do regozijo. Os níveis de galardão já ia perguntar. Então, essas coroas, as pessoas pensam que os galardões no céu vai ser ouro, prata e pedras preciosas. Eu não preciso de nada material que me encanta aqui na terra quando for galardoado pelo meu Senhor, porque eu já vou estar com As Ele. As pedras vão estar vai andar em cima, na rua. Ele é o precioso. Olha só, por que o galardão se refere a riquezas como ouro, prata e pedras preciosas? Porque aquilo de mais excelente para o homem, para o entendimento humano aqui na terra, são esses metais preciosos. Quem é que não quer um diamante? Quem é que não quer uma dúzia de bonitos diamantes? Todos querem, porque isso é a excelência. São vães terrestres esplendores. O que, na verdade, está sendo preparado para nós, como galardões, olha, a Bíblia é tão singular, ela é tão impactante, ela é tão maravilhosa, que ela fala de coroas. As coroas são para ser colocadas onde? Na cabeça, né? Segura aqui, pastor. Na cabeça. Só que as coroas são postas aqui e o seu brilho, a sua beleza, as suas potencialidades de riqueza vêm-se e acontecem daqui para fora. Todos veem as coroas daqui para fora. Os galardões serão como coroas também, postas em nós, colocadas em nós pelo próprio Jesus Cristo, daqui para dentro. Os galardões são isso. É daqui para... Oh, meu Deus, que maravilha é essa! Eu estou aqui arrepiado quando o Espírito Santo me revela isso. Eu não quero galardões como materiais perecíveis, porque mesmo o ouro, a prata, o diamante, as pedras preciosas, são perecíveis. O que não é perecível, o texto diz que é imarcessível, não murcha, é aquilo que o Senhor Jesus vai me transformar. Os galardões colocados nas 600 gramas de massa cefálica, nos neurônios, nos axônios. Galardões que será uma introjecção, uma descarga do poder divino para que eu tenha a mente semelhante à mente de Cristo. Por isso que o galardão não é para ter, mas isso, é para pastor ser. Eu vou ser galardoado. Na verdade, Jesus está me preparando para me transformar numa pessoa semelhante a Ele, até eu conquistar a estatura de varão, varoa perfeitos diante de Deus. E o que é a estatura de varão perfeito? Ser igual a Cristo, ter a mente de Jesus Cristo. Você já imaginou a mente de Jesus mortal? Agora imagina a mente de Jesus imortal, ressurreto. É esta mesma mente que você vai ter
sendo galardoado pelo poder de Deus para você ser coparticipante da natureza de Cristo. Eu sou obrigada a lhe interromper, pastor, até por causa da questão não, do horário. querido, Mas deixa eu... Não, imagina, porque está excelente, está muito bom. Mas eu quero já colocar Obrigado, uma questão para o terceiro bloco. Quando a gente ouve isso, eu ouço isso, de alguma forma eu fico só... eu tenho um questionamento apenas. Eu pensaria assim, bem, ter a estatura de Cristo não é o direito de todo aquele que chega ao céu pela salvação? Não. Ou quer dizer, vai ter pessoas mais parecidas com Cristo no céu do que outras? Obrigado, pastor. A gente volta já. Era essa a pergunta que a gente precisava. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É boa também. O tema, aqui no intervalo já surgiu um outro gancho, uma outra questão, mas hoje estamos debatendo galardão, que é um tema muito interessante, entendendo a diferença entre salvação, que é pela graça em Cristo Jesus. O galardão é aquilo que nós também temos que diferenciar da semeadura, que hoje também se confunde muito, porque as pessoas pegam o dízimo, por exemplo, que não é nosso, é de Deus, a gente devolver para Deus o que é dele e temos prometida a bênção e prosperidade de Deus por isso, ou seja, há uma consequência atrelada a essa obediência, certo? Então, muitas pessoas querem ver isso como galardão, mas, na verdade, essa é simplesmente uma questão de obediência à palavra, correto? É isso Certamente. mesmo. Isso, tá? E no sentido mais literal ou claro, a questão da semeadura, que é outra questão que nós tratamos aqui, é aquilo que você faz na sua vida até cotidiana, material, que se você quer alcançar algo, meu irmão, vai atrás, vai trabalhar, vai estudar, vai plantar, em outras palavras, ou cuidar do que você planta falando, se você é encrenqueiro, se você é maldizente, se você é crítico demais, essa é a resposta que você vai ter das pessoas, ou seja, aquilo que você coloca é aquilo. Então, essa é uma questão mais terrena. O galardão, pelo que eu vejo, os senhores concordam, é algo que remete e aponta mais para a eternidade e está quantificado pela motivação e a qualidade daquilo que as pessoas fazem em favor do engrandecimento do reino de Deus. Isso Mas a gente até usa a palavra igreja, mas não é a igreja ou a denominação. Estamos falando do evangelho do reino. Tá? Agora surgiu uma outra questão, e isso eu estava até concluindo, que o senhor estava falando em níveis de glória, ou seja, de acordo com o galardão, de acordo com o que essa pessoa fez, e não tem a ver com o que ela investiu necessariamente em termos de dinheiro, que é como a gente vê, não, tem a ver com aquilo que ela fez do sacrifício efetivamente pelo próximo, em favor do reino de Deus, que Deus reserva para ela, se aquilo que ela está fazendo vai ser semelhante a feno, palho, madeira, que quando o fogo de Deus for provar vai queimar tudo. Só recapitulando. Voltando, só para a gente terminar a questão, parece que você concorda, pastor Nilson, com essa questão, há muitos textos que corroboram com essa questão dos níveis de glória ou de galardão. Certamente tem duas questões aqui que eu acho muito interessante. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, no final, que Paulo vai comparar, né, a questão do brilho, né, dos corpos celestes com a questão da glória do corpo glorificado que terá. Então, eu creio também que o galardão tem a ver com a glória do corpo, né, glorificado. E é interessante que você vai perceber também que, ao mesmo tempo que há níveis de glória que tem a ver com aquilo que nós fazemos, e é importante também dizer que mesmo as boas obras, elas são feitas pela graça de Deus, porque ninguém consegue fazer as boas obras sem que a graça auxilie, ninguém prega e alcança resultado, ninguém canta e alcança resultado, sem que o Espírito Santo não esteja trabalhando. Então não tem a ver com o quanto eu faço, mas o quanto eu permito que Deus faça por meio da minha pessoa. Me submetendo a ele. Essa graça, a ser instrumento de Deus. Eu também acredito que há níveis de sofrimento para os ímpios. De acordo com Mateus, por exemplo... Essa é uma das perguntas que eu tinha aqui como finais. Então, não, pode prosseguir. Já entrou, pode prosseguir. Porque da mesma forma que há níveis de glória, e aí aqueles cristãos que por ter suas obras como... É o galardão da injustiça. Esse termo também se refere a uma herança má. Isso. E aqueles crentes que não receberam nada porque o fogo queimou, ele sofre dano, eu acredito que durante o julgamento haverá um sentimento de vergonha por apresentar as mãos vazias diante do Senhor. Mesmo que essa pessoa esteja salva, ela sentirá como se deixou de fazer algo para o amado da alma dela. É aquele hino, posso tendo as mãos vazias a Jesus. Vão-se os dias e o que eu fiz, né? Certamente. Agora, se eu não me engano, é Mateus 11, que Jesus vai falar sobre, comparando a questão, ele, segundo a presciência dele, vai dizer que se em Sodoma os sinais e milagres fossem operados lá, né, em Cafarnaum, né, ele vai condenar Cafarnaum por não ter se convertido, porque se aqueles sinais que foram operados em Cafarnaum tivessem sido operados em Sodoma, eles se converteriam. E aí ele diz no final que haverá menos rigor no juízo,
para Sodoma do que para Cafarnaum. Então, acredito que níveis também de sofrimento acontecerão para aqueles que morreram sem Cristo. O nível do sofrimento de alguém que simplesmente viveu uma vida tranquila, mas sem Jesus, eu creio que vai ser menor do que alguém Porque como vamos Hitler, combinar, como tem tanta Mussolini. gente tão má nesse mundo que, pelo Certamente. amor de Deus. Os galardões são para aqueles que vão comparecer ao Bema, ao tribunal de Cristo. Os que não tiverem parte na primeira ressurreição estão reservados a ressuscitar no final do milênio. O trono do juízo. Para encarar o trono juízo branco. do trono branco, isso. Porque o trono branco vai se levantar para julgar para a condenação. Como vai ser um julgamento, poderá ter diferentes penas, né? níveis de penas. Julgamento subentende pena. Como haverá diferentes níveis de galardões. Porque lá em Romanos 14, versículo 10, diz assim: tu, porém, porque julgas o teu irmão? E tu, porque o despreza o teu? Pois todos compareceremos perante ao tribunal de Deus. Esse texto é apenas para os crentes que serão salvos, para serem galardoados ou não, ou, diferentemente, pouco galardoados. Observe, é muito fácil entender isso. Por exemplo, entre nós, vamos supor, entre nós na igreja, no reino de Deus, há diferenças de glória? Há diferenças, pelo menos, de pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. Claro. Uns com mais acessibilidade e presença do Espírito Santo, como disse o pastor, e outro com menos. Verdade. E aquele irmão é salvo. A gente consegue discernir isso, avalia Deus. Nós conseguimos discernir isso. Imagina o tribunal de Cristo. Se bem que com Deus ninguém maqueia, que às vezes a gente até discerne enganado, enquanto que então, por exemplo, Deus... o galardão é nível de transformação. Cada ser humano que buscou a Jesus Cristo, na verdade, não busca Jesus para se livrar da conta da Light ou do banco, do cheque especial. Busca Jesus para ter a vitória contra a morte. Essa vitória é a vitória que ele nos dá. Jesus não é o presidente do Banco Mundial, nem do Federal Reserve. Não é. Esse cara, aliás, hoje acho que é uma mulher. É uma mulher agora. É uma o Barnum que saiu... Ela que cuida das finanças para o mundo. Jesus escreve teu nome no livro da vida. O que está acontecendo na igreja de hoje, muitos ensinos aí, é que Jesus dá carro, casa própria, paga as contas, cura do câncer, da AIDS, tudo isso. Esse é o galardão pela fidelidade. É o galardão pelas obras, pela barganha. Galardão não se trata disso. Galardão se trata em transformar você em um ser glorificado. E à medida da tua transformação, será o nível de glória que você vai ter segundo as tuas obras aqui no reino, por intermédio da carne. As obras não salvam, porque ninguém está falando de salvação. A salvação é pela fé. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Estou salvo, está salvo. Agora, os galardões é uma outra etapa, meu filho. Se uma pessoa aceita Jesus e imediatamente morre, como muitos no leito de morte. Esse tipo de critério é critério do Espírito Santo, que sabe muito mais do que nós. Porque talvez antes mesmo dessa pessoa aceitar Jesus, já possa ter havido obras. Tem pessoas ímpias que são muito mais generosas, bondosas e não são crentes. E tementes Mas a aí, Deus. pelas obras somente, elas não são salvas. Mas a partir do momento que ela foi salva, essas obras passam a contar. Entendi. Como critérios para o galardoamento. Por isso que hoje o que importa é você ter uma relação com Jesus, buscando investir na eternidade em você próprio. Meu filho, imagina, porque você não fique pensando que foi para o céu, acabou a história, não. Tem gente que pensa que vai pegar uma rede, vai estender de uma nuvem a outra nuvem, pegar uma água de coco do céu e ficar ali no bem bom. Uma tigelinha com tapioca, A coisa Bíblia muito diz que branquinha. os salvos haverão de julgar a terra e até a anjos. Como que nós vamos julgar a anjos se não tivermos a natureza do próprio Deus? O galardão será, na verdade, uma introjecção, uma descarga de um potencial de Deus em você, começando na tua mente, além do corpo, porque você e eu teremos um corpo segundo a natureza do corpo da glória de Jesus No entanto, Cristo. a gente fala tanto da pedrinha na coroa, né? A gente O pessoal está afim de pedra.
Quer pedra, meu irmão? Rala, vai trabalhar, porque essa pedra aqui some, ela é perecível. Isso aí é para encantar as tuas vistas enquanto você estiver aqui. A grande pedra preciosa que você vai receber é o galardão colocado em você pelo próprio Jesus Cristo, que vai emprestar uma gotinha do seu sangue com o seu novo DNA. E quanto mais sangue de Jesus você tiver em você, mais DNA dele você vai ter. Amém. Mais parecido com ele você vai ter e mais tarefas excelentes no reino do porvir você vai ter. É tremendo. Olha só, é por isso que muitos ficaram... Tem gente, aqueles velhinhos assim, aquelas velhinhas... Eu falo velhinhos, velhinhas, também não sou um velhinho também já. Então, aqui fica lá no cantinho, mas que vida de santidade, que vida de oração, que vida de compromisso. Sai na chuva, sai no sol, vai lá com aquelas perninhas inchadas, com dores nas pernas, com tudo que se possa doer no corpo, ele sente dor, mas bota a sua bibliazinha debaixo do braço e está ali anos e anos. Sabe o que a mamãe dizia, pastor? Tá tudo no caderninho de Deus. Está tudo no caderninho de Deus. Muitas vezes mudos, sem estrelas, sem medalhas. E a Bíblia fala das surpresas, né, que teremos. E quando chegar lá, muitos medalhões grandões aí no reino vão ficar lá, diferentemente deles, que serão galardoados em diferentes níveis de glória, glória do porvir. Eu vou repetir uma frase que é chave. E com ela a gente encerra esse bloco. E galardão não é para ter coisas, é para ser uma pessoa semelhantemente a Jesus Cristo. A gente volta. Cabeça pra cima. Estamos encerrando um excelente programa e a minha oração é que a bênção de Deus esteja sobre nós, de modo que nós tiremos o foco um pouco tanto nas coisas materiais, que até na igreja, nesse aspecto, eu acho que é isso o mundo está na igreja, as pessoas colocam para tantas outras coisas, de aparência de outras coisas mais, mas está aí uma área muito séria e crítica e nós procuremos de fato ser como Jesus. Pastor Nilson Carneiro, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e minha mensagem final é exatamente isso que foi colocado. Nosso foco é ser parecido com Jesus. Filipenses 3:12, 14 vai falar exatamente sobre isso. Eu posso me parecer com Jesus hoje mais do que parecia ontem. Daqui a 20 dias eu devo parecer mais com Jesus do que eu pareço hoje. Então, cada um de nós precisamos nos esforçar. Olhando firmemente para o autor e com o prossigo para o alvo. É isso que significa. Certamente. Quero deixar um beijo para minha mãe, que está completando mais um ano de vida hoje. Mãe, um beijo. Deus te abençoe. Parabéns. Como é o nome dela? Elizabeth. Parabéns, Elizabeth. E, claro, um abraço para a Glorinha. Pastor, muito obrigado pela presença. Glorinha, a Glorinha é esposa do pastor Ginaldo. Graças a Deus. Pastor, em 20 segundos eu digo o seguinte. Na próxima semana eu vou estar em Campinas. Certo. Na igreja do Nazareno, pastor Alexandre Cruz. Querido pastor, vamos estar juntos aí, né, semana que vem, para ministrar no seminário de escatologia. Depois eu vou voltar a Marabá, Belém, em Pará. No Pará? No Pará. E depois você vai a Tucuruí, não é isso? Vai com o pastor Célio Nauá. Igreja do Evangelho Quadrangular, viu? Marabá. E depois Tucuruí, lá com o nosso Célio querido Célio Nauá. Né? Isso vai ser do dia 12/3 ao 16/3, não é? É em Tucuruí. O Pará. Então, também... O Pará está agraciado esses dias. Pastor, agradecemos a sua presença. Muito Deus lhe abençoe. pastor. Os contatos já estão na tela, estão também no nosso site. A paz do Senhor Jesus. E a gente termina o programa com Marcos Salles. Esse é o som dos redimidos. Esse é o som dos perdoados. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte dessa geração. Nação santa, povo adquirido por Deus, de todas as tribos, raça, língua e gerações, igreja do Senhor, povo lindo
do Senhor, povo santo, igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra ti. Quantos aqui fazem parte desse povo? Esse é o som dos redimidos. Esse é o som dos perdoados. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte dessa geração.